Alô pessoal, sejam bem-vindos no meu canal. Daqui fala o Daniel. Então estamos aqui mais uma vez, né? Iremos na sequência, tá? Da nossa playlist. Então, na aula passada nós fizemos o listar usuário, né? Listar usuário, testamos e funcionou perfeitamente, tá? Funcionou perfeitamente. Portanto, hoje vamos, por exemplo, fazer o método alterar, tá? Então o que a gente vai fazer? Primeiro vamos criar um nosso formulário, tá? Vamos só primeiro testar, né? Para ver em que ponto chegamos na aula passada, ok? Então, vamos executar, tá? Dá um ok e ele vai abrir. Então na aula passada nós criamos um formulário, tá? Que este formulário foi este aqui, né? Que é listar o usuário. Então se eu passar aqui, por exemplo, o listar o usuário, apertar Enter, ele está sem nenhum usuário. Desculpe, não apareceu nenhum usuário porque não startei o Zemp. É só startar aqui o Zemp, ok, aqui assim, aqui. Pessoal, dá para fazer com que, né, caso não encontre o Zemp startado, né, dê um erro de conexão, dá para fazer isso, tá? Mas não é nosso objetivo, o nosso objetivo é fazer um CRUD, tá? Então, vamos só esperar startar aqui. Ok, já está startado. Agora se eu for para atualizar, ele vai pegar, tá aqui, né? Pegou aqui as informações, tá? Então vamos só também tirar esse espaço aqui, tá? Volto aqui. Volto aqui. Eu vou aqui na tabela, né, no table. E aqui assim. Pegou o nome. TD pegou o nome, depois o TD. Este aqui temos que colocar dentro de... Todos eles temos que colocar dentro, tá? Então este aqui também temos que colocá-lo. Ctrl X. Ctrl X. Aqui assim, tá? Então, isso aqui não é necessário. Elimino aqui. E dou um save. Dou um salvar. Então vou aqui atualizar novamente para nós verificarmos. Agora sim, tá? Aquele espaço sumiu. Era um espaço chato, né? Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que quando a gente aperta aqui, né? Aperta aqui, ele nos abra um formulário simplesmente com as informações do Daniel Pinto Antônio, tá? Primeira coisa vamos direcionar, né, um ID. Vamos direcionar um ID para esse camarada, tá? Porque é o seguinte, é possível alterar, possível excluir através do ID, tá? Então, primeiro vamos direcionar. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos aqui no NetBeans, vamos criar um servlet, tá? Com o nome de alterar, tá? Alterar o usuário, tá? Alterar o usuário. Controller, tá? Alterar o usuário, controller. Ok? Então vou em Next, vou adicionar essa opção, né? É obrigatório adicionar e vou em Finish. Ok? Aqui eu vou já passar este nome. Esse nome aqui da classe, alterar o usuário controller. Venho aqui no JSP. O que é que eu vou fazer aqui? Aqui neste caminho aqui assim nesse caminho, tá? Eu vou colocar aquele nome aí,
ok? Aquele nome aí. Então, o método vai ser alterar, né? Alterar o usuário, controle, tá? Depois interrogo, coloco o ID, vai receber. O ID vai receber quem? Vai receber, o ID vai receber simplesmente o ID mesmo, né? Então vou já aproveitar aqui e utilizar este uso, tá? Então coloco aqui assim, uso, né? Uso ponto, até que assim é o servlet, né? Porque vamos estar Java, então vou utilizar aqui o Java, ok? O Java, e aqui eu vou colocar uso ponto, pego o ID, tá? Então o ID está aqui, get use ID, ok? Agora se eu for para lá, estamos no método excluir, temos que ir no, tem de ser no alterar, tá? Ctrl X, aqui queremos tratar o alterar, tá? Então o que é que eu fiz aqui? Aqui dentro do link, né, do href, coloquei, tá, aquele servlet que nós criamos, depois interroguei e coloquei o ID, depois, né, e um servlet. Se nós, por exemplo, voltar aqui, né, se nós voltar aqui, eu indicar, controla, aqui por baixo, controla só aqui por baixo, está escrito que localhost 8080 barra sistema de login barra URL, tá? Agora que eu coloquei esse camarada aqui, agora que eu coloquei este aqui, agora vamos tentar atualizar. Vamos tentar atualizar, né, o nosso navegador. Vamos ver o que vai acontecer. Controla quando indica agora. Agora veio, tá? Veio alterar o usuário, controle e o ID 1. Agora 2, 3, 4, 5. Então ele já está a receber o ID, tá? Já está a receber agora o ID. Esse é o primeiro passo, tá? O segundo passo é nós criar o formulário mesmo de alterar, tá? Logo que a gente apertasse aqui, nos leva para alterar, tá? Por enquanto, se nós apertar aqui, nos leva no controle, não é isso? Nos leva no servlet, tá aqui. Mas nós queremos que logo que nós apertarmos aqui, nos leve num formulário de alterar, tá? Num formulário de alterar. Então vamos lá, vamos, por exemplo, como é que vai acontecer? Vamos aqui assim. Vamos criar um formulário aqui assim, tá? Vamos criar um formulário. Que esse formulário é mesmo alterar usuário, tá? Alterar o usuário, vou em finish. Aqui já sei que vou importar, né? Para não querer muito tempo, vou só já tirar estes aqui que estão aqui. Que estão aqui, esses dois. Ctrl C. Venho aqui, Ctrl V, para não roubar muito tempo. Depois aqui no body, onde eu vou começar, né? Vou criar uma div. Essa div vai ter uma classe container. Depois vou criar uma outra div. Vai ter uma classe. Vai ser chamada de role. Tá? E dentro do role vou criar, por exemplo, posso já criar um vou criar também de novo uma div, tá? Essa div vai ter uma classe call, tá? Traço md 6 offset traço md 3, tá? 3. Dentro dele vou criar um div, que esse div vai ter uma classe card, ok? Dentro do card vou criar um form, tá? Dentro do form vai ter uma div, que essa div vai ser chamada de, vai ter uma classe de card
traço body, tá? Card body. Agora dentro do card body, aqui dentro de card body, é onde eu vou informar os campos, né, que vai carregar aquele camarada aí, tá? Então, como é que vai acontecer? Eu vou criar aqui, por exemplo, um div. Esse div vai ter uma classe de form group, tá? Form group, e vai ter um input. Esse input vai ter o tipo de txt, e aqui vai ser a variável, o nome da variável vai ser chamada de txt nome mesmo, tá? Nome, e vai ter um placeholder e altere. Não, sempre placeholder, tá, pessoal? Porque é para alterar. E aqui vai ter uma classe de form control, tá? Form control. Feito isso, eu vou só duplicar, tá? Vou só duplicar. Vou Shift, Ctrl e a seta de baixo, tá? Ou seja, Shift, Alt e a seta de baixo, essa seta de direção, e eu vou duplicando. Aqui vai ser o e-mail. Aqui vai ser a senha. E vou continuando duplicando. Vou ver se os campos aqui depois da senha. Pois o e-mail, senha, endereço e perfil. Endereço e perfil. Eu vou aqui. Vou só duplicar essa linha. Vou colocar aqui endereço. Txt endereço. Aqui. Esse vai ser um selector, né? Select. Esse select vai ter, por exemplo, admin e o normal. Esse sai. E aqui vai ter, por exemplo, uma classe de form control. Form control. Aqui vai ser admin. E aqui vai ter o normal, tá? Admin e normal. Então, ter feito já isso, aqui endereço, perfil. Podemos colocar, por exemplo, uns label também, né? Só para chamar mais atenção. Então, colocar aqui um label. Perfil. Perfil. E vou aqui colocar um label. Endereço. Aqui um label. Senha. E aqui um label. Email. E aqui um label. Vai ser o nome, né? Tá? Então, até aqui, né? Vamos tentar alterar o usuário, né? Vamos tentar ver aqui. Só atualizar isso. Em vez de listar o usuário, né? Eu chamo alterar, né? Alterar o usuário. Então está aqui, tá? Está aqui que nós fizemos esse formulário. Agora está muito pequeno, vamos só ampliar um pouco aqui. Aqui assim tem um erro. Traço 6. Vamos tentar voltar. Vamos tentar voltar aqui e atualizar. Agora sim, tá? Então está aqui. Vamos colocar um label aqui em cima. Aqui por cima. No row, card. Vou colocar, por exemplo, um H3.
Alterar usuário. Vamos ter uma classe txt title, tá? Depois vamos tentar ver como forma vai ficar isso. Então está aqui, tá? Vou dar aqui um padding, tá? Vou dar um padding aqui, padding de 2, tá? E um txt center. Então vamos lá confirmar isso. Vou atualizar. Então está aqui, tá? Alterar o usuário, nome, tal. E falta um botão. Depois que alterar, vamos apertar em salvar, né? Então vamos lá no NetBeans, aqui por baixo do do select, né? Aqui vamos colocar um div, né? Esse div vai ter uma classe container, né? Container, e vamos dizer o seguinte: vai entrar, por exemplo, um botão, que é salvar, e esse botão vai ter uma classe btn traço primary, tá? Primary, então vamos lá ver, que está aqui, tá? E vou aqui assim colocar ele no centro, txt center, tá? Então vamos lá ver, txt center está aqui, ok? Está aqui. Então nós fizemos esse camarada aqui, tá? Agora nós vamos como? Vamos pegar as informações têm que chegar aqui para depois a gente alterar, tá? Tem que chegar aqui para depois a gente alterar. Então, para isso, a gente tem que fazer o quê? Primeira coisa que o nosso já está a funcionar, né? Por exemplo, já está nos levar para o servlet, né? Já está nos levar para servlet, para aqui o controle. Já está a chegar aqui, né? Eu vou dar aqui um exemplo. Vou utilizar aqui, por exemplo, um out.print, tá? Chegou o alterar, tá? Chegou o alterar. Vou executar. Se eu colocar aqui, por exemplo, lista, né? E aqui, chegou o alterar, né? Se eu apertar aqui, chegou o alterar. Eu até posso, para nós testarmos, né, que tá chegando com ID, posso posso vir aqui, né, e concatenar, mas vou só pegar o ID, ID recebe o request ponto get parâmetro e aqui ID, né? Int, né? ID, se eu preciso converter, né, em integer, ponto parse int. Então até aqui, e vão aqui, por exemplo, né, vão aqui concateno, né, mais ID, tá? Mais ID, ok. Então se eu atualizar, por exemplo, isso aqui, atualizo, ID tá aqui 2, eu só recompilar isso novamente,
Lista de usuário. Tá aí, ID 1, ID 3, chegou o alterar 3, tá? Então está funcionando perfeitamente. É o seguinte, nós, para isso funcionar, tá? Vou só comentar isso aqui. Para isso funcionar, é preciso que primeiro temos que pegar o ID, né? Temos que pegar o ID. Temos que pegar o ID. Então é o seguinte, eu vou só apagar essa linha para não complicar, para não complicar. Eu estou aqui na lista de usuário, né? Onde colocamos aquele camarada, esses dois botões, né? Esses dois links, esses dois botões. Este aqui e este aqui. Só que nós só fazemos por enquanto um, que é o A, classe, e coloquei aqui uma classe do Bootstrap, ok? Depois no href coloquei o nome da nossa controller, né? Que este aqui é alterar o usuário controller. E interroguei, né? Tem que interrogar, passei o ID e passei passei o que? Um objeto, né? Que foi pegar o ID, um usuário que foi pegar o ID, tá? Agora nós temos que pegar esse ID, temos que levar esse ID junto aqui no nosso controle, tá? Então como é que a gente pega esse ID para o nosso controller? É simples. Criamos uma variável de tipo int, porque ele é inteiro, né? O ID é inteiro. E colocamos aqui ID, né? Deixa eu comentar aqui. Aqui. Pegamos o ID que vem do form listar usuário, tá? Listar usuário, que é esta aqui, ou lista de usuário, né? Lista de usuário. Então, aqui vou pôr o request, tá? .get parameter, né? Eu vou passar o mesmo nome, tá? ID. O mesmo nome que está aqui, que é este aqui. Se tivesse aqui, por exemplo, o código, então podia ser código. Como está só simplesmente ID, então podemos colocar também ID. Esse request.get parâmetro é ele que pega as coisas do formulário. Então pegamos a coisa que está nesta linha de código, mas é o ID. Quem vai estar armazenado nessa variável ID? É o ID que a gente vai selecionar, ok? Então, ter feito isso, podemos avançar. Né? Esse erro aqui é de tipos, então vou converter, né? Integer, né? Integer ponto parse int integer. Então parse parse int. Então pegamos, tá? Agora, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter que criar um método, né? Que esta função vai selecionar, por exemplo, simplesmente o ID, ok? O ID para nós criar aqui. Então vamos aqui, por exemplo, na função no DAO, aqui no nosso DAO, usuário DAO. Lá por baixo vamos criar um método, tá? Vamos criar o método. Aqui por baixo vamos criar um método que vai ser público, vai receber um usuário model, ok? E vai ser, por exemplo, pesquisar por ID. Aqui vamos passar um parâmetro do tipo inteiro que vai receber o ID, tá? E aqui este que é o retorno.
Não, aqui assim, model. E aí ele vai precisar de um retorno, tá? Aqui, precisa de um retorno. Podemos colocar já um retorno de uso, tá? E vou colocar aqui, por exemplo, usuário model uso, ok? E vou colocar aqui um try, tá? Para tratar dessa exceção. Aqui eu posso, por exemplo, né? Vou pegar a conexão. Conectar, tá? Vou pegar um prepared p, vai receber o com. E aqui eu posso passar aqui uma query, tá? Que é o select asterisco from registro where uso underline id recebe interroga, tá? Pessoal, este parâmetro aqui uso, tá? Tem de ser idêntico ao que está na base de dados, tá? Que está idêntico ao que está na base de dados. Se vocês perceberem aqui neste método, está aqui, né? Por exemplo, está aqui, eu coloquei aqui uso, mas vamos entrar lá, tá? Na base de dados, está aqui, uso underline id. Então eu fui na tabela registro, vou pegar um indivíduo cujo o ID dele é armazenado na variável uso ID. Estamos juntos? Então, ter feito isso, faço o que? Venho aqui. Estamos aqui assim, né? Neste método. Pego o que? Né? Pego o p, ponto, set, int, né? Porque é inteiro. Posição 1 e o ID, tá? Então, eu peguei o p, setei o do tipo inteiro, tá? E peguei este ID, este parâmetro que passei por aqui, ok? Agora, eu vou colocar aqui o result set, lhe dei o nome de set, que vai receber o p.execute a query, tá? Depois que vou colocar um if se, né, o set que esta variável avançar, né, ou for maior, né, então faz que vou usar agora este uso, né, vou usar esse uso, faço uso, né, ponto set, seta no nome, vamos começar com mesmo com o nome. Depois pego aquela variável ponto get, né, ponto get nome, tá? Get string, né? Get string, eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome, tá? Então, eu peguei aqui esse uso, mas ele está aqui em cima. Eu tenho que lhe chamar aqui, então uso recebe new, eu tenho que instanciar aqui usuário mode, tá? Agora sumiu. Agora, dentro destes, vou passar os parâmetros. Quais são os parâmetros que eu vou passar aqui? São esses da base de dados, né? Então, venho aqui assim, na base de dados. Esses nomes aqui que eu vou passar, esses aqui, tá? Então, pego este nome. E uso e-mail, uso senha. Então, vou colocar aqui, né? Depois, uso ponto set email, né? Vai receber a variável set ponto get string, depois uso underline email, né? Depois uso ponto set senha, né? Vai receber a variável set ponto get string uso underline senha. Depois uso ponto set agora é quem? Agora é o endereço, tá?
o endereço, depois set ponto, né? Set.getString também, uso underline endereço. Por fim, uso ponto set perfil, set ponto getString e uso underline perfil. Até que vamos colocar também o uso, né? Ponto set id, tá? Que vai receber o set ponto getInt de uso underline id, ok? Estamos juntos? Então, depois aqui assim, deu este erro, vamos lá ver. Variável não está. Vamos tratar na exceção aqui. Tentar entender o que é isso. Vamos colocar aqui um sort erro do pegar, né? ID. Vamos concatenar mais caso aconteça erro, né? Então aqui eu vou retornar, posso colocar aqui um retard, uso, tá? Então o que eu fiz? Eu criei um método, uma função, que esta função, né, caso dê certo, ele vai na base de dados, vai se conectar com a base de dados, vai selecionar na tabela registro onde o ID será, que não soubemos, tá? Depois vai executar caso encontre um ID. E caso encontre, né, significa que ele é maior. Se caso encontre, vai avançar. Então vai extrair toda a informação do ID. Tá? Então já criamos nosso método. Agora vamos voltar para nosso controle. Estamos aqui, né? Aqui, né? Vou comentar aqui. Aqui vamos instanciar o nosso objeto do tipo usuário, tá? Então vamos pegar, né, o usuário model, o model recebe o new usuário model, tá? Depois pegamos, instanciamos, né, a nossa DAO, tá? DAO. Então, usuário DAO. O DAO recebe new usuário DAO. Tá? Depois aqui, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o model, tá? Vai receber o DAO, ponto, aquele método que nós criamos, tá? É só pesquisar por ID. Vamos apertar o Enter e vai receber este ID. E vamos dizer OK. Vamos colocar ponto e vírgula, tá? Agora, o que a gente vai fazer aqui? Nós temos que setar os atributos em algumas variáveis. E essas variáveis, né, é que a gente vai utilizar no nosso formulário. Como é que a gente faz isso? A gente vai utilizar o model ponto set atributo, o model, ou seja, vai ser assim, é o request, tá? Request ponto set atributo
Na primeira posição vamos colocar variável, vai ser, por exemplo, id underline f, né? idf, e aqui vamos colocar o model, que é o nome do objeto, ponto get id, tá? Get id significa que o id que vai vir, né, do usuário vai estar armazenado onde? Aqui nessa variável, tá? Então vamos fazer isso com todos. Request ponto set attribute, aqui vai ser nome f, estou colocando f para falar do formulário, né? Vai receber o model, ok? Ponto get nome, request ponto set attribute email underline f, o model ponto get email, tá? Depois request ponto set attribute senha f, aqui o model ponto get senha, ok? Senha. Na sequência request ponto set atributo endereço f, o model ponto get endereço, tá? E por último o perfil, request ponto set attribute, aqui vai ser perfil e vai receber o model ponto get perfil. Terminamos, tá? Depois que nós fazemos isso, temos que despachar, né? Temos que despachar. Eu posso, por exemplo, utilizar o request dispatch, essa aqui. Vou colocar uma variável de request dispatch rd, vai receber o request, tá? Ponto get request dispatch, e aqui vamos colocar o caminho. Vai despachar para quem? Depois que isso tudo acontecer, despacha para o formulário, que é alterar o usuário, tá? É para alterar o usuário, ok? Ponto JSP, né? Depois que isso depois que ele pegar todos os valores armazenados nessa variável, despacha junto os valores para formulário JSP, alterar o usuário JSP. Estamos juntos? Ele aqui é o seguinte, o que vai fazer aqui? Né? Aqui nós instanciamos o nosso objeto, aqui o nosso DAO para quê? Para facilitar e buscar o método que nós criamos aqui. Depois daqui, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente fez? Criamos uma variável onde setamos, né? Criamos uma variável onde setamos esses atributos, tá? Esse ID, esse nome, este e-mail, este senha, endereço e o perfil. Depois aqui, quando isso dá certo, essa informação toda despacha aqui, ok? E depois aqui vamos usar essa variável rd ponto, tá? Essa opção forward e request response, só assim, tá? Agora nós vamos para o nosso alterar usuário, vamos entrar aqui no alterar usuário e vamos aqui no nosso formulário que nós criamos. Aqui temos o input, o ID, né? Tá? Temos aqui esse ID. Então, este ID ele vai receber, por exemplo, vai receber um valor, tá? Então, vou colocar aqui value. Esse value vai ter um Java, tá? Vai ter um Java. E este valor vamos colocar essa variável aqui.
Como é que a gente pega esse valor dessas variáveis? Se aqui é set attribute, aquele vai ser o get attribute. Então vai ser o request, tá? Ponto get attribute, tá? E aqui vamos colocar o mesmo valor. O primeiro valor é qual é? É id underline f, tá? Este mesmo valor que está aqui, tá? E vamos na sequência. Agora vamos em nome. Nome também vamos criar value, mesma coisa, tá? Mesma coisa. Aqui vamos colocar o request ponto get attribute. E aqui vamos colocar, por exemplo, no exemplo nome underline f, tá? E vamos na sequência. Vamos na sequência. Desculpa aqui. Vamos na sequência, então. Value. Qual é o problema aqui? Então, request ponto get attribute, e aqui vai ser o nome, né? Underline f. E vamos aqui no e-mail, mesma coisa, value vai receber também um Java, né? E vai receber o request ponto get attribute. O get attribute é pegar o set e tipo inserir, tá? Aqui estamos a pegar os atributos vindo do nosso controller, né? Do nosso controller. Aqui é email underline f. Para não demorar, vou só fazer um copy paste. Aqui, copio este. Venho aqui. Só que aqui é o senha underline f. Depois aqui o endereço. Então endereço. E aqui por sua vez o último. Aqui esse value sai, tá? Aqui vamos colocar perfil. E mesma coisa aqui. Ok? Mesma coisa aqui. Então, perfil underline f. Então tá, agora vamos testar se isso vai funcionar, né? Então, a gente fez que a gente criamos, né? Pegamos o ID que está vindo listar usuário, né? Pegamos esse ID, este ID que está vindo listar usuário, este ID aqui, pegamos, trouxemos para cá, depois aqui criamos instanciamos nosso usuário, aqui instanciamos a nossa DAO, e aqui falamos que o usuário vai receber o DAO e um método, e passamos esse ID que está vindo de listar usuário. Depois aqui setamos os atributos que estão vindo do nosso objeto para essas variáveis, tá? E aqui no nosso formulário pegamos aquelas variáveis onde estão contidas o resultado que está vindo do modelo, tá? O que nos resta é só fazer teste. Então vamos fazer agora um teste se isso vai funcionar. Vou dar aqui um run. Pessoal, não se esqueçam de subscrever no meu canal, tá? E assinam, aliás, o sininho de notificações. Dê um like para que assim possa, né, me incentivar em poder produzir alguns conteúdos relacionados à programação, tá? Então vamos aqui, vou ir por lista, né? Procurar a lista de usuário.
Está sem nenhuma lista. Vamos tentar ver se o Zemp está startado, tá? O Zemp, porque não está startado. É só startar aqui. O vídeo vai estar um pouco longo, mas paciência. Temos que ter paciência. Eu não quero fazer cortes do vídeos, porque muita gente pode se perder, tá? Então essas pausas, podes avançar, né? Podes avançar, se veres que está demorando muito, podes avançar. Mas eu não aconselho, tá? Então já startou. Posso minimizar e atualizar. Temos essa lista, né? Temos essa lista, então posso que vou aqui em alterar, vou ver se vai vir o ID 1. Ok, trouxe, tá aqui. Ok, tá aqui, trouxe. Então o nosso método funcionou perfeitamente. Vou voltar, vou buscar o Esperança Renda, vou vir aqui, que é o ID 3, aí trouxe. Tá? Vou ir buscar agora o Júlia Francisco, trouxe. Ok? Então, agora vamos fazer como é que a gente vai fazer? Vamos continuar, para não estar muito longo o vídeo, vamos continuar na próxima aula, tá? Onde a gente vai alterar, por exemplo, para um cacicote para Júlia, e quando a gente apertar aqui, vai salvar, tá? Então, até a próxima. Conforme eu dizia, subscreva no meu canal, tá? Ative o sininho das notificações e até lá.